Eu quero que você imagine o seguinte: um mundo normal que se habitava por simples animais. Tudo normal como sempre, a flora crescendo, nada demais. Mas um certo dia, criaturas acabaram se habitando aqui na Terra, sem que nós percebêssemos sua presença. Não sabemos tantos assim como elas, mas leve esse anúncio para informar. Mas leve esse anúncio para informar a todos e auxiliar, caso essas criaturas apareçam em sua vida. Então peço que se sente e escute cuidadosamente o que eu vou falar. Mas para a salvação de todos e não se sentirem tão preocupados, existe uma pesquisa nacional, uma fundação de pesquisa de carne viva. Registramos a chegada deles em 1931. Suas origens desconhecidas. O que eles são feitos de tecido muscular de carne e órgãos, com muito uma semelhança de um animal sem pele. Mas os seus alimentos favoritos costumam ser consumir matéria orgânica em decomposição, o que todos eles têm em comum. Crawl, nível 0. São gavinhas carnudas que se assemelham muito à planta, às próprias raízes de árvores, de troncos, mas com diferencial, feitas de próprio tecido de carne, de intestino delgado, vermelho, que tem organelas que elas podem absorver água e fazer como toda a planta, uma fotossíntese, que com o tempo, após consumir certa quantia de energia, ela pode acabar gerando um fruto, um parasita. Ela acaba gerando um fruto, um parasita. Um parasita que ao crescer, quando chega a um certo ponto, ele sai da árvore e ele segue sua própria vida, se alimentando como qualquer outro. Mas como isso não é uma planta normal, ela acaba sendo vista como um parasita para os próprios outras plantas. Mas outros animais, eles conseguem se usufruir dessa planta, como animais carnívoros, lobos, gaviões e cobras. Essas plantas, elas podem ser muito usadas como nutrientes e seguir a mesma linha da cadeia alimentar. Mas com muitos estudos, os seres humanos eles continuaram prosseguindo, e com isso descobriram formas de como cultivar essa planta e aprenderam a prosperar ela, usando ela como fonte de alimento confiável. É uma pena que seu sabor não posso dizer o mesmo. É horrível. Dreaming, nível 0. São muito parecidos com espécies de guaxinins esfolados, como muitos os relatam ao ver a sua aparência, que se assemelham muito a pulgas, tendo uma cabeça redonda, olhos pequenos, nariz e orifícios para orelhas.
são feitos de um tecido de carne, com seu tamanho chegando a 20 centímetros. E sua aparência ela pode variar bastante com a sua própria espécie, mas não beneficiando tanto assim sua própria aparência, já que muitos consideram eles muito feios, horrorosos ou até assustadores, mas não acaba sendo ofensivo para ninguém, já que eles mesmos são completamente de uns covardes. Qualquer presa que seja maior que eles a consideram, eles irão correr, sem deixar rastro nenhum, e pegar o seu alimento e correr o mais rápido dali o possível. Com os alimentos mais adequados para eles, mesmo sendo onívoros, comem plantas, carne podres, frutas, vegetais, sementes e insetos, e raízes de plantas. Mas, como com isso tudo, falando sobre a própria aparência deles, não são nenhum problema para a sociedade. A real, eles acabam sofrendo muito por causa disso. Como não exige nenhuma forma de defesa deles, eles acabam sendo um alvo fácil para qualquer outro animal que seja maior que ele ou que apresente algum tipo de defesa. Mas como o próprio Crow, ele produz muito deles, eles acabam vindo em abundância, e a própria sociedade acaba os considerando como tipos de pragas em superabundância. E também existem casos onde pessoas vão cuidar deles, dar banho, que já foi até domesticado um deles. Olha esse aqui, como ele é fofinho, não é, mãe? Meat Snake Nível 1. Parecido muito com um verme, feito de diversos tipos de carnes, membranas transparentes, semelhante a uma pele, como se fosse de uma cobra. Seu tamanho varia bastante dependendo do quanto o animal se alimenta. Costuma ter uns 5 metros, mas condições extremas podem elevar ainda mais o seu tamanho, como desastres naturais, guerras, doenças, podem ultrapassar seu tamanho para o dobro. Se alimentar de animais mortos, nada de seres vivos, e eles localizam seu alimento por um órgão semelhante a uma língua, de sensores para locar e sentir o ambiente e captar a carne em decomposição. Notifica que tem o alimento. Quando localiza seu alimento, engole com após e tudo. Engole com tudo. E após engolir, ele libera um tipo de suco gástrico que acaba derretendo a carne para usufruir dos nutrientes e usar tudo. Mas existem certas partes do corpo onde o Meat Snake são insatisfatórios para ele, como um crânio, cabelos, unhas e pelvis. Eles serão secretados. E após consumir a criatura, ela pega o crânio do animal e começa a usá-lo, como se fosse uma espécie de capacete. A maior parte do tempo que ela pôde se viver até hoje foi 28 anos. Mas ela acaba não tendo nenhum tipo de doença, já que ela se torna imune a eles.
Seu próprio organismo pode fazer isso. Mas uma das formas que ela pode acabar morrendo é de fome, queimada ou destruindo seu pescoço. E ela é uma das únicas da família de carne que se reproduz. Após chegar a um certo nível de tamanho, ela começará a se separar de si mesma, como se fosse um clone. Que isso se chama mitose, se dividindo em duas. E após a divisão, as duas seguirão caminhos separados. Mas, para a surpresa de alguns ou não, ela pode ser encontrada em climas moderados. E elas são usadas mais para limpar cadáveres de animais em açougue, de corpos de guerras. E elas não são nem um pouco agressivas. Mesmo que eu tenha comentado o nível 1, elas nunca atacam. E elas não se incomodam que um animal esteja por perto também se alimentando, desde que não atrapalhe. E caso se chega ao ponto de atrapalhar, ela irá apenas assustar o animal, o colocando em um estado de defesa a ela. Mas se você avançar, ela logo irá ignorar e ir embora. E com isso ela acaba ajudando bastante a sociedade. Mímico. Nível 3. Uma criatura bípede com uma estranha semelhança à anatomia humana, sem pele e outras características. Diferença de características únicas: dedos estendidos, membros longos, olhos olhados. E sua característica mais preeminente é o seu sorriso largo e cheio de dentes, que se assemelham muito a um rosto feliz. É devido à coincidência apenas a sua estrutura facial e moldada. Os dentes dos mímicos são compostos de quase inteiramente de dentes incisos, com alguns caninos e premolares na parte de trás, que é perfeitamente para engolir uma presa e até mordê-la, com um canino forte o suficiente. A dieta de um mímico, no primeiro estágio, maduro, é composto por carne humana. São muito vistos em áreas povoadas por humanos. E como contém 3 estágios, seu primeiro estágio
são bastante semelhantes aos trimmings, e sua estrutura são bem finos, com sua cadeia alimentar se baseia em animais pequenos. E cada vez mais que ele alimenta-se de um certo animal, ele evolui, aumentando cada vez mais sua presa até chegar no próxima forma, mímico, que se assemelha muito ao que é dito no vídeo. Ele começa a ser uma verdadeira caçador nessas horas, com agora se tornando mais complicado lidar com ele, já que ele se alimenta apenas de carne humana. E para alcançar uma presa, ele acaba indo para presas que se tornam indefesas à visão dele, não indo para presas que possa demorar muito mais tempo para o início de caça. Ele, primeiramente, antes de caçar, ele observa a rotina da sua presa e começa a achar uma hora onde ela esteja mais vulnerável, para assim chegar silenciosamente, furtivo, e matar a sua presa, não deixando vestígios, apenas comendo e saindo dali. Indo dali após se alimentar de sua presa. Que outros estágios, 2 estágios à frente que não comentei, com o avanço de potencial após consumir muitos humanos, ele pode adquirir mais características humanas, como cabelos, unhas, peles, e acabam se vestindo com muitos tipos de roupas, para poder parecer mais assim perto de humanos, mas acaba ficando eminente, ou a vistos a todos os olhos que seu comportamento ainda continua o mesmo, com dedos longos e uma andada meio travada comparado a humanos. Mas caso acabe recebendo uma superabundância de comida, ele irá se tornar uma verdadeira máquina de caça, ao melhorando todos os seus resistência física, força e com uma mudança em seu corpo. O deixando mais alto e todo o seu corpo assumindo uma coloração preta, com mais destaque em seu olho, com uma face infantil, um sorriso enorme estampado em seu rosto, para que uma pena que não tenha nada infantil, com uma boca cheia e enorme de dentes, desde o início até o fim da sua garganta, e afiados. E para proteger-se desses animais, acaba tendo certas instruções. Primeira, nunca saia sozinha de casa. Mímicos, eles procuram presas muito mais fáceis de se caçar. Caso tenha outra, vocês podem ser muito mais fáceis de se defender. Segunda, se um mímico ele caçando e não perceber sua presença, saia furtivamente e depois ligue para as autoridades e avise a todos. O terceiro, se você for perseguido por corra para lugares abertos. Ali ele vai se cansar muito fácil, a ver a clareza de como o alvo ele vai conseguir se esconder. Quarto, se for encurralado, fique em posição fetal e grite bem alto e proteja o seu pescoço, para que seu grito vá e acabe alertando outra pessoa. Quinto, se estiver armado, não use no mímico ou balas
ou tiros, ou murros, eles são bem resistentes, não o suficiente para o derrubá-los. Ao invés disso, use a arma para rebater seus ataques e conseguir uma forma de fuga. Sexto, caso tenha um mímico, se esconda. Uma hora ele vai procurar uma presa. E espere isso até lá. Mas uma certa curiosidade. No outro vídeo que fala sobre a defesa do mímico, ele fala muitas coisas que aqui acabam sendo diversas. Que eu concordo completamente com o outro. Vou dar aqui os exemplos do que eu tinha visto sobre no outro vídeo. Do outro vídeo, como defesa de mímico. Primeiro, nunca entre em pânico se caso você vê um mímico. Mantenha calma para poder pensar com mais cautela e não cair em armadilhas dos mímicos. Que ele pode muitas vezes fazer barulhos ou se esconder em objetos e lugares para tentar chamar sua atenção. Se caso você estiver encurralado, levante seus braços, mantenha uma postura firme e mostre que você não está com medo. Assim o mímico ele não verá uma presa em potencial que não será tão fácil assim de atacar. E ele não terá essa ideia. Possa ser que ele até desista no caminho. Segundo, se estiver armado, ataque. Ataque cabeça e pernas. São os membros mais fáceis e frágeis de um mímico. Suas pernas podem muito fácil de ele perder sua mobilidade. E sua cabeça, ataque-o. Terceiro, se você vê um mímico, ligue para a autoridade. E se ele estiver vindo atrás de você, corra. Colhedora. Nível 2. Uma grande bolsosa com grande quantidade de gavinhas espalhadas. Sua altura chega a 2 metros de diâmetro e 3 de altura. Podem chegar a 150 metros de diâmetro horizontal. E diferente dos outros, a colhedora é criada quando se dá um nó no crawl e continuar a crescer. Depois de um tempo, ela se brota do fruto, uma colhedora que terá sua própria energia e seguirá seu próprio ramo, se soltando da mãe. A colhedora, como ela tem o seu próprio ramo, ela é equipada com suas próprias habilidades especializadas de gavinhas, com 2 tipos de gavinhas, sendo uma mais volumosa, com carne, e que fica mais próximo da superfície da terra, equipada com garras afiadas, como se fosse armadilha de osso, que se alimenta e bombeia 2 tipos de venenos. De um lado, espinhos que podem injetar uma neurotoxina que atacará o sistema nervoso, que causa uma paralisia repentina na criatura ou animal que estiver passando por ela. E o outro lado, que ela pode injetar uma anticoagulante, que após injetar ela impedirá a coagulação sanguínea da criatura que chega perto de uma das gavinhas que estiver mais perto do subsolo. Ela vai atacar, injetando seus 2 tipos de veneno, deixando a presa imobilizada, e começará a enfiar cada vez mais, ocasionando um sangramento na criatura, derramando todo o seu sangue. Uma outra gavinha mais
que após derramar todo o seu sangue, outra gravinha mais grossa, com semelhante a galhas que rastejam, equipados com organelas que absorvem os nutrientes. E após absorver tudo, o sangue das outras gravinhas se envolverão ao corpo do animal e começaram a puxar para o subsolo, que após chegar a um certo tamanho de profundidade, ela começará a drenar todo o resto de carne, após ter tirado todo o sangue do alimento. E após sugar tudo ao máximo da presa, apenas deixando os ossos, crescerão mais plantas, e com isso chamará a atenção de muitos mais animais, que com isso ela vai sempre mais e mais ter alimento. Isso sendo uma ótima armadilha para pessoas que passam em florestas, animais e existem áreas onde elas podem acabar sendo encontradas, como em áreas expansas no hemisfério e florestais. E caso encontre uma, e fique afastado ao máximo, pois ninguém poderia te ajudar se caso isso aconteça. Se for caminhar, olhe para todos os tipos de placas para saber se tem aviso sobre colhedoras, e caminhe pelo lugar. Caso esteja caminhando, note-se que você pode acabar notando que existem lugares com muita abundância sobre plantas. Se não tiver nenhum animal ali por perto, desconfie. Hospedeiro de influência, nível 3. Ele é sempre referido como um anfitrião, derivado de um anfitrião. Não deve ser confundido como um portador de doenças. O hospedeiro é um organismo de aparência semi-humanoide, tendo sua estrutura como uma cabeça, tronco e braços. Além destas, ele não compartilha nenhuma característica que chega próximo de humano. E metade do seu inferior do hospedeiro é composta por uma massa de tecido fibroso e gavinhas que se enterraram no solo para manter o hospedeiro no lugar. E uma vez de esfolá-lo, é coberta de fibras e tecido muscular, tendões e veias. E algumas partes do corpo são cobertas por placas carnudas em áreas expostas para caso tenha predadores, mas permitindo o movimento ainda. E a cabeça de um hospedeiro tem uma superfície lisa, onde o rosto deve ser preso ao pescoço torto, que abriga uma fenda onde é usado para se alimentar. Nas costas do hospedeiro há um monte de esporos, que são estruturas ocas semelhantes a pelos, que se estendem para fora, e esses pelos são burrs que liberam esporos que são liberados dentro do próprio organismo do hospedeiro, que ele próprio, seu organismo, gera esse tipo de componente, o esporo. E esses esporos são muito perigosos. Mas, para a felicidade de todos, ou não, sua localização é rara de encontrar, apenas na América do Norte. E para todos que têm vontade de estudar um anfitrião, se torna muito perigoso,
pelo seu esporo que ele acaba soltando pelo ar, que chega a quilômetros de distância. Que caso um ser vivo ele acabe inalando esses esporos, entrar no organismo, acabando infectando a criatura. E sintomas que aparecerão depois de algumas horas, 1 hora. Alguns sintomas que podem ser evidentes sendo inquietação, movimento lento, dormência das articulações e falta de coordenação. E após passar mais tempo, os sintomas pioram, sendo eles tonturas, enxaquecas, fala prejudicada e tremores. Caso alguém que você conheça tenha esses sintomas, sinto lhe dizer, mas ligue para alguém responsável, médico ou a própria associação de carne para que lide com isso. E caso não seja cuidado, depois de 6 e 7 horas, a vítima irá se levantar após todo o seu sistema do corpo ser desligado e começará a andar em direção ao hospedeiro. E após chegar no hospedeiro, irá se ajoelhar no chão e irá abrir seus braços, como se estivesse louvando para um deus. E após isso, o hospedeiro irá remover todos os órgãos, se alimentando da vítima. Que após isso, o seu corpo ele se torna apenas vazio e oco. Mas caso a criatura que tenha sido contaminada passe 36 horas ou seja tratada antes, os efeitos eles podem acabar sumindo com o tempo, de uma forma muito fácil se for tratada. E caso um hospedeiro ele não encontre uma presa, ele pode muitas vezes só apenas desenterrar suas galinhas do chão e se movimentar para uma nova área que ele se ache melhor de ficar. Monolitos. Uma criatura nova que apareceu em junho de 1972. 7 deles foram localizados em uma posição circular, com 1,5 km em metro. Os monolitos têm um tamanho de 120 metros de altura, e cada um com 2 pernas de tronco que estão firmes embutidas no subsolo, não deixando nada que possa tirá-los dali à força. A criatura ela é feita de centenas de milhares de fios de carne, e sua cabeça a estrutura de um triângulo com massa sólida, de carne dura, e seus braços longos e de milhares fios feitos de carne. Uma vez o exército tomou a iniciativa e agiu contra. Eles foram até lá, mas logo todos os veículos eles foram desativados por alguma explosão que os monolitos acabaram ocasionando. Mas eles já chegaram a caso o exército lançar um míssil contra eles. O acertaram. Ocasionando uma grande perda em sua perna, mas logo eles se regeneraram muito rápido. Singularidade.
é uma orbe de minério de cor escura, e seu núcleo é estimado em 1,5 metro de diâmetro. Sua localização fica em Nova York. Tem vários que não são compreendidos, e às vezes eles podem ser vistos no meio do ar por alguma força gravitacional invisível. E várias pesquisas foram feitas como campos magnéticos e assinaturas de energia e outros sinais. Informações sobre eles são desconhecidas ou mesmo confiscadas. Uma coisa que se dá muito para perceber na própria Analog Horror é que muitas imagens elas parecem piscando repentinamente, e com isso, graças a um youtuber que eu vou colocar a foto dele aqui, que me ajudou a procurar isso, não que ele tenha ajudado, mas eu vi o vídeo dele como referência. E eu vou contar para vocês a última história. A história é o seguinte, sobre um príncipe que vivia em um reino mágico e tinha poderes. E um certo dia ele foi aos mares com sua família, mas algum acidente acabou acontecendo, jogando o príncipe para fora do navio e acabou chegando em uma ilha. Mas como ele usou seus poderes para se defender, ele chegou muito exausto, não tendo forças o suficiente. E com isso, ele entrou numa caverna e usou uma magia para se defender e ficar dormindo até que se recuperasse. Mas nesse lugar existiam criaturas que passavam fome e necessidades. E um certo dia elas acabaram descobrindo sobre esse tal ser estranho que tinha poderes mágicos. Muitos disseram que não eram para chegar perto, pois poderia ocasionar problemas. Mas outros acabaram ignorando e foram mesmo assim. Olharam ele, ficaram observando, entregaram até frutas, colocaram em sua boca para poder se recuperar mais rápido. E após se acordar, ele percebeu o que tinham feito com ele. E as criaturas, elas explicaram como era a situação da ilha e do que estava acontecendo. E pediu a ele que pudesse os ajudar com isso para resolver esse problema. E o príncipe agradecido, ele disse que iria resolver, levando todos eles e a ilha deles junto com ele para o seu reino, para que assim ninguém passasse mais por necessidades. Né? Isso foi Vita Carnes. Eu não sei se muitos conseguiram chegar até o final, pois o vídeo eu não sei se ficou tão legal assim, mas obrigado a todos que assistiram. Eu estou grato. Dá o like, se inscreve e obrigado por quem chegou até aqui. E se puderem, podem comentar sobre outros jogos ou coisas que gostariam que eu trouxesse. E não esqueçam, próxima semana eu vou tentar trazer de novo outro vídeo. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Até!